Maria Schneider. Ela gritou de verdade, e ninguém acreditou. Em 1972, um abuso foi gravado em câmera, exibido para dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, e ganhou indicação ao Oscar. A mulher que você vê na tela estava chorando de verdade, gritando de verdade, humilhada de verdade. E ninguém no set parou a câmera, ninguém foi preso, ninguém perdeu o prêmio. Esse vídeo existe, está disponível. E durante décadas, o mundo inteiro assistiu e chamou de grande cinema. Seu nome é Maria Schneider. Ela tinha 19 anos. E essa é a história de como um grito real foi gravado, premiado, estudado em universidades, reverenciado em festivais e completamente ignorado pela única pessoa que importava ouvir, ela mesma. Hoje você vai descobrir que aquele grito foi planejado por 2 homens numa conversa da qual ela não participou, que ela tentou contar isso por anos e foi sistematicamente ignorada, que Hollywood premiou os responsáveis enquanto ela afundava em depressão, vício e internamentos psiquiátricos, que a justiça só agiu em um único país do mundo e que o mundo inteiro só acreditou nela em 2016, 5 anos depois que ela morreu, sem nunca ter recebido um pedido de desculpas real de nenhum dos 2 homens que destruíram a sua vida numa manhã de filmagem em Paris. Essa não é uma história sobre escândalo. Não é uma história sobre os anos 70. Essa é uma história sobre o que acontece quando uma mulher diz a verdade. E o mundo decide que essa verdade não é conveniente o suficiente para ser ouvida. E se você ainda não se inscreveu no canal Dossiê VIP, faça isso agora, aperte o botão de inscrição e ative o sininho. Aqui tem investigação. Todo dossiê que a gente lança você vai ser o primeiro a saber. Fica aqui, porque cada parte dessa história é mais pesada que a anterior. Os 2 homens que estavam do outro lado daquela câmera não escolheram Maria Schneider por acaso. Eles sabiam exatamente com quem estavam lidando e usaram isso. Maria nasceu em Paris, em 27 de março de 1952. Era filha do ator francês Daniel Gelan, um homem famoso, respeitado, com carreira sólida no cinema europeu, e de Marie-Christine Schneider, uma modelo romena que administrava uma livraria em Paris. O problema é que Daniel Gelan era casado com outra mulher quando Maria nasceu. E ele nunca a reconheceu como filha. Ela cresceu sem pai. Viu Daniel Gelan apenas 3 vezes na infância, em encontros controlados pela mãe. 3 vezes. Aos 15 anos, depois de uma briga com a mãe, ela fez o que muitos adolescentes sem estrutura familiar fazem: fugiu. Sozinha em Paris, vivia de qualquer coisa. Vendia desenhos nas ruas, posava como modelo para marcas de jeans, fazia figurações no cinema. Era uma menina que amava filmes com uma intensidade que poucos entendiam. Ia ao cinema pelo menos 4 vezes por semana, se encantava com Greta Garbo, com Anna Magnani, com Vivien Leigh. Queria ser atriz de verdade. Não tinha agente, não tinha advogado, não tinha família por perto. Tinha talento, vontade e uma vulnerabilidade enorme que ficava invisível por baixo da beleza e da autoconfiança que ela projetava. Foi essa jovem, sem rede de proteção, sem experiência, sem ninguém para orientá-la, que um dia recebeu um telefonema para fazer o papel de sua vida. E foi exatamente essa fragilidade que 2 homens poderosos decidiram transformar em ferramenta. O que aconteceu dentro daquele set não foi improviso, foi escolha. Antes de falar sobre o que aconteceu dentro daquele apartamento em Paris, você precisa entender o tamanho do desequilíbrio de poder que existia naquele set. De um lado, Bernardo Bertolucci, um dos diretores mais respeitados e poderosos do cinema europeu, homem que havia conquistado o reconhecimento internacional e que chegava ao set de O Último Tango em Paris no auge da sua reputação. Do outro, Marlon Brando, o ator mais famoso do mundo naquele momento. Uma figura quase mitológica dentro da indústria, com décadas de carreira e um poder de influência que pouquíssimas pessoas ousavam questionar. Brando tinha 48 anos. E no meio desse universo de poder e fama, havia Maria Schneider, 19 anos, segundo papel na vida, sem agente presente no set,
sem experiência suficiente para saber o que podia ou não recusar. Ela leu o roteiro antes de aceitar o papel. Não viu nada que a preocupasse de forma grave. Havia cenas difíceis, havia nudez, havia conteúdo pesado, mas ela leu e aceitou. O que ela não sabia é que o que a destruiria não estava escrito em lugar nenhum naquele roteiro. Na manhã da gravação da cena mais importante do filme, Bertolucci e Brando se reuniram, sem Maria. Tiveram uma conversa da qual ela não participou, não foi avisada, não foi convidada. E nessa conversa, decidiram acrescentar um elemento à cena, um detalhe específico, físico, que mudaria completamente a natureza do que estava prestes a ser filmado. Decidiram não contar a ela. Anos depois, Bertolucci admitiria isso publicamente, com suas próprias palavras, sem demonstrar arrependimento proporcional ao que havia feito. Ele disse que queria a reação de Maria como uma garota, não como uma atriz. Que queria que ela reagisse humilhada. Que queria capturar algo que só seria real se ela não soubesse. Em outras palavras, o sofrimento dela era o produto. A câmera foi ligada. A cena começou. E Maria descobriu o que estava acontecendo no meio da gravação, sem possibilidade de parar, sem ninguém para recorrer, sem entender completamente que aquilo não estava no roteiro que ela havia assinado. Ela chorou. A raiva que tomou conta dela era visceral, involuntária, absolutamente real. Ela gritou. E a câmera continuou gravando cada segundo disso. Naquele set havia uma equipe inteira. Câmeras, assistentes de direção, técnicos de som, iluminadores. Todos viram o que estava acontecendo. Todos sabiam que Maria não tinha sido informada. E ninguém disse nada. Ninguém parou a gravação. Ninguém se levantou. O primeiro silêncio, o silêncio que tornaria todos os outros possíveis, começou ali, dentro do próprio set, rodeado de testemunhas que escolheram não ver. Maria disse mais tarde, com uma clareza que parte o coração: eu devia ter ligado para o meu agente. Devia ter pedido ao meu advogado para vir ao set, porque não se pode obrigar alguém a fazer algo que não está no roteiro. Mas na época, eu não sabia disso. Ela não sabia. Os dois homens do outro lado da câmera sabiam que ela não sabia e usaram isso. Comenta aqui, havia uma equipe inteira naquele set e ninguém parou. Isso ainda acontece hoje? Se essa história está te deixando pesado agora, imagina carregar isso por uma vida inteira. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber dessa história. Inscreve-se no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir é ainda mais pesado. Sabe o que é mais perturbador nessa história? O mundo inteiro viu o grito dela, viu as lágrimas, viu a raiva no rosto de uma jovem de 19 anos e aplaudiu. O Último Tango em Paris estreou em outubro de 1972 e o mundo não estava preparado. Em Paris, o público fazia filas de mais de 2 horas nas ruas só para conseguir um ingresso. Nos Estados Unidos, o filme arrecadou aproximadamente 36 milhões de dólares. Uma fortuna para um filme europeu naquela época. Foi banido em vários países, censurado em outros, e esse escândalo só aumentou a curiosidade do mundo inteiro. Os críticos foram ao delírio, chamaram de obra-prima. Escreveram sobre a coragem de Bertolucci, sobre o gênio de Brando, sobre a performance devastadora da jovem Maria Schneider, elogiando as lágrimas reais como se fossem técnica apurada, celebrando a raiva genuína como se fosse talento extraordinário. E Maria não estava escondida. Ela não ficou em silêncio. Desde cedo começou a dar entrevistas dizendo que aquela cena a havia marcado, que ela se sentiu traída, que as emoções foram reais. O público ouvia essas entrevistas e voltava para o cinema para assistir de novo. O sofrimento de uma jovem de 19 anos foi consumido como entretenimento sofisticado por dezenas de milhões de pessoas. O grito dela virou patrimônio cultural, e ela ficou sozinha com o que aquilo havia feito com ela. Mas o público foi apenas o segundo silêncio, porque havia algo ainda mais cruel esperando por ela do lado de fora do cinema. Durante anos, Maria Schneider concedeu entrevistas onde dizia com palavras claras que se sentiu violada naquela cena, que as lágrimas eram reais, que a raiva era real,
que ela descobriu o que estava acontecendo no meio da gravação e não conseguiu parar. Disse isso para jornais britânicos, para revistas francesas, para programas de televisão europeus. Não estava sussurrando, não estava insinuando. Estava dizendo em voz alta, com o nome das pessoas envolvidas, com os detalhes do que havia acontecido. E a mídia ouvia tudo isso e publicava matérias sobre o seu corpo, sobre a cena de nudez, sobre os relacionamentos dela. Em 1975, Maria declarou-se bissexual publicamente. A imprensa usou isso para construir uma narrativa que a reduzia ainda mais. A atriz provocadora, a mulher de vida livre, o símbolo sexual que havia feito aquele filme escandaloso. Cada palavra que ela dizia sobre o trauma era ignorada. Cada detalhe sobre a sua sexualidade ou aparência era amplificado. Ela descreveu esse período com uma precisão que dói ouvir. Disse que começou a usar drogas quando ficou famosa, que não gostava de ser celebridade, que não suportava a imagem que as pessoas tinham dela depois do filme, que não tinha família para a proteger, que sofria abuso constante. Pessoas a abordavam em aviões para dizer coisas desagradáveis, para fazer comentários sobre o seu corpo, sobre aquela cena. Ela se sentia perseguida. E a mídia, em vez de ouvir o que ela estava dizendo, transformava cada aparição dela numa oportunidade de relembrar a cena do filme. A mulher que gritou de verdade estava pedindo para ser ouvida de verdade. E o mundo trocou o canal. O terceiro silêncio estava completo. E enquanto a mídia olhava para o lado, Maria estava afundando de um jeito que ninguém via, ou que ninguém queria ver. Comenta aqui: mulheres que denunciam abuso ainda são tratadas assim pela mídia hoje? Aqui está algo que quase ninguém conta sobre Maria Schneider. Ela resistiu. Em silêncio, sem holofote, sem ninguém para noticiar como ato de coragem, ela resistiu. E essa resistência foi o quarto silêncio, porque o mundo interpretou cada recusa dela como instabilidade, nunca como autodefesa. Ela tomou uma decisão depois do filme. Nunca mais faria cenas de nudez. Nunca mais. Não importava o papel, o diretor, o cachê. Essa palavra não custou caro. Luiz Buñuel a escalou para esse obscuro objeto do desejo em 1977. Quando ela recusou fazer cenas de nudez, foi demitida. 2 anos depois, foi chamada para Calígula, um dos projetos mais ambiciosos da época. Chegou ao set, disse não, e foi mandada embora antes mesmo de começar. A imprensa noticiou como capricho, como instabilidade, como mais uma prova de que Maria Schneider era difícil de trabalhar. Ninguém escreveu que ela estava tentando se proteger da única maneira que sabia. Ninguém reconheceu que uma mulher que disse não repetidamente, publicamente, com consequências reais para a carreira, estava fazendo exatamente o que deveria ter sido feito e que o sistema se recusava a deixar. A única obra desse período em que foi tratada como atriz de verdade foi O Passageiro, de 1975, com Jack Nicholson, dirigido por Antonioni. Um filme onde alguém finalmente olhou para ela e viu uma atriz, não uma cena. Mas isso foi exceção. E quando o sistema inteiro está do outro lado, resistir sozinha tem um limite. Porque enquanto ela dizia não, Hollywood estava preparando uma resposta muito diferente para os 2 homens que disseram sim àquela manhã de filmagem. Enquanto Maria Schneider afundava, enquanto ela lutava contra a depressão, contra o vício em heroína, contra as overdoses, contra os internamentos psiquiátricos, enquanto ela dizia publicamente que havia se sentido violada naquela cena, o que Hollywood estava fazendo? Estava premiando os responsáveis. Bernardo Bertolucci recebeu uma indicação ao Oscar de melhor diretor. Marlon Brando recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator. A Academia de Hollywood assistiu ao mesmo filme, ouviu as mesmas declarações de Maria e respondeu com um envelope dourado. Mas aqui a história tem uma virada que a maioria das pessoas não conhece, porque a questão de quem foi o verdadeiro arquiteto daquela cena é mais complicada do que parece. O próprio Brando disse, em momentos diferentes, que se sentiu manipulado por Bertolucci, que o diretor o usava tanto quanto usava Maria. Por outro lado, a própria Maria declarou em entrevista
que era Brando quem ditava ao diretor como o filme devia ser feito, que Bertolucci era submisso a Brando e seguia as suas ordens. Os dois homens, em diferentes momentos, apontaram o dedo um para o outro, e enquanto faziam isso em particular, Maria era a única falando em público, sem proteção, sem assessoria sofisticada, sem advogados construindo narrativas. O que fica claro, independente de quem teve a ideia, é que os dois sabiam. Os dois decidiram, os dois se beneficiaram e os dois saíram daquele set com carreira intacta e reputação blindada. Hollywood sabia, a indústria inteira sabia, e a resposta foi uma cerimônia de gala com aplausos de pé. Comenta aqui, se isso acontecesse hoje, você acha que o resultado seria diferente ou exatamente o mesmo? Se essa história está te revoltando, compartilha agora. Manda para alguém que precisa ver isso, porque foi o silêncio de todo mundo que sabia e não falou que protegeu essas pessoas por décadas. E isso começa a mudar quando a gente decide não ficar em silêncio. Em todo o mundo, depois do lançamento do filme, a reação das autoridades foi basicamente nenhuma. O filme foi banido em alguns países por questões morais relacionadas ao conteúdo sexual explícito, mas nenhuma investigação foi aberta sobre o que havia acontecido com Maria Schneider dentro daquele set. Exceto em um lugar. Na Itália, o país do próprio Bertolucci, as autoridades agiram. Processos criminais foram abertos. A comissão italiana censurou o filme e ordenou a destruição de todas as cópias em território nacional. Bertolucci foi condenado. Perdeu seus direitos civis por 5 anos e recebeu uma sentença de 4 meses de prisão. Uma punição real, com consequências reais, num sistema que escolheu levar a sério o que havia acontecido. E o resto do mundo? Silêncio. O resto do mundo assistiu, julgou na esfera moral e arquivou o caso. Manchetes na Itália diziam: Bertolucci confessa a violência contra Maria Schneider. No restante do planeta, o mesmo homem continuava sendo convidado para festivais, homenageado com prêmios, tratado como mestre do cinema. 2 versões da mesma história, 2 mundos completamente diferentes. A diferença entre eles é simples e perturbadora. Na Itália, alguém dentro do sistema olhou para o que Maria estava dizendo e decidiu acreditar nela. No resto do mundo, ninguém fez essa escolha. E Maria continuou falando para paredes, por décadas, até que um vídeo mudou tudo, mas não da forma que ela poderia ter imaginado. Em 2013, Bernardo Bertolucci concedeu uma entrevista na Cinémathèque Française, em Paris. Nessa entrevista, ele admitiu, com suas próprias palavras, em público, diante de uma plateia, que havia deliberadamente escondido detalhes da cena de Maria Schneider para capturar a sua humilhação real. Disse que queria a reação dela como garota, não como atriz. Disse que ainda se sentia culpado. A entrevista foi registrada em vídeo. Em 2013, quando foi veiculada pela primeira vez, causou algum impacto na Itália. Manchetes como Bertolucci se arrepende, enganei Schneider. Mas o resto do mundo não prestou muita atenção, passou. Em 2016, esse mesmo vídeo ressurgiu nas redes sociais. E dessa vez o mundo não deixou passar. Em questão de horas, estava sendo compartilhado por milhões de pessoas. Em questão de dias, estava em todos os noticiários do planeta. Hollywood explodiu. Jessica Chastain chamou publicamente de estupro planejado. Chris Evans escreveu que Bertolucci e Brando deveriam estar na prisão. Ava DuVernay disse estar horrorizada e enojada. Atrizes, diretoras, jornalistas, ativistas, todas falando ao mesmo tempo sobre o que havia acontecido com Maria Schneider naquele apartamento em Paris em 1972. Bertolucci, então com 76 anos em cadeira de rodas, emitiu uma nota classificando o furor de ridículo. Tentou minimizar, mas era tarde demais. O mundo havia decidido acreditar em Maria Schneider. Havia decidido que ela havia dito a verdade, que as lágrimas eram reais, que o grito era real, que a humilhação havia sido planejada. O problema é que Maria Schneider havia morrido em 3 de fevereiro de 2011, 5 anos antes. Ela passou décadas falando. Décadas sendo ignorada, ridicularizada, reduzida a símbolo sexual, tratada como instável. E quando o mundo finalmente acordou,
quando finalmente olhou para tudo o que ela havia dito e decidiu acreditar, ela não estava mais aqui para ouvir. Em 2024, uma exibição do filme em Paris foi cancelada após protestos de grupos que questionavam se aquelas imagens deveriam continuar sendo exibidas como arte sem nenhum contexto ou aviso. Em 2025, um filme biográfico intitulado Meu Nome é Maria chegou às telas, e pela primeira vez a história foi contada pela perspectiva dela. Não pela perspectiva do diretor genial, não pela perspectiva do ator famoso, pela perspectiva da jovem de 19 anos que gritou de verdade. Há uma crueldade muito específica nesse tipo de justiça tardia, a de chegar quando a pessoa que merecia não pode mais recebê-la. Comenta aqui: quem tem mais responsabilidade por esse silêncio, o cinema, a mídia ou o público que assistiu sem fazer uma pergunta? Maria Schneider morreu de câncer em 3 de fevereiro de 2011 em Paris. Tinha 58 anos. Por vontade própria, suas cinzas foram espalhadas no mar em Biarritz, ao pé da Rocha da Virgem, um lugar de silêncio e imensidão que ela havia escolhido para si. No funeral, na igreja de Saint-Roch, em Paris, estavam presentes atores, diretores e figuras do cinema francês. Alain Delon estava lá, e foi ele quem leu em voz alta a homenagem enviada por Brigitte Bardot, a mesma mulher que havia acolhido Maria aos 15 anos, quando ela era uma adolescente fugida de casa sem pai e sem destino, e que havia sido a primeira pessoa a enxergar nela algo além da superfície. O mesmo mundo do cinema que a ignorou enquanto ela estava viva, a enterrou com flores e discursos bonitos. Maria Schneider deixou uma frase que sobreviveu a tudo: ao escândalo, ao esquecimento, à reabilitação tardia, à morte. Uma frase que é ao mesmo tempo uma cicatriz e um aviso. Nunca tire a roupa para um homem de meia-idade que diz que é arte. Ela não estava sendo irônica, estava sendo precisa, porque o que aconteceu com ela não foi um acidente, não foi um mal-entendido, não foi o produto de uma época menos consciente. Foi uma escolha, feita por 2 homens que tinham todo o poder naquele set, e que decidiram usar esse poder contra uma jovem que não tinha nenhum. E o mundo inteiro assistiu a isso gravado em película, aplaudiu, premiou, analisou, estudou, e só parou para perguntar o que havia acontecido de verdade quando ela já não podia mais responder. O grito de Maria Schneider foi ouvido por dezenas de milhões de pessoas. Nenhuma delas acreditou nele enquanto ela estava viva. Essa é a história, e a pergunta que ela deixa não é sobre Maria Schneider, é sobre nós. Quantos gritos estamos ouvindo agora e escolhendo chamar de performance? Se essa história te marcou, inscreve-se no canal e ativa o sininho. Comenta aqui embaixo o que você sentiu assistindo isso e compartilha com alguém que precisa ver, porque o silêncio foi o que protegeu as pessoas erradas por tempo demais.